Oi, meu nome é Maria Eduarda, eu sou do Neuro 3D e hoje nós estamos aqui com o professor, neurocientista e pesquisador do Departamento de Psicologia da Universidade da Califórnia em Los Angeles, Avishek. Avishek, é muito bom ter você aqui, é um prazer e muito obrigada por aceitar fazer essa entrevista com a Tá? gente. Obrigado pelo convite. Primeiro, eu gostaria de saber qual a sua profissão e a sua área de interesse dentro da neurociência? Então, eu sou professor de Psicologia e Neurociência na Universidade da Califórnia e o meu lab estuda os circuitos que controlam a busca por alimentos e também os circuitos que controlam o medo e o pânico, e a gente usa camundongos como o animal que a gente estuda. Muito legal. Voltando agora um pouco na sua trajetória acadêmica, qual foi a sua graduação e como você entrou na pesquisa? Sim. A minha graduação foi em São Paulo, como vocês, na USP, e eu me graduei em Química, e é comum, como você sabe, aqui as pessoas fazem iniciação científica, e aí eu fiz iniciação científica no laboratório de bioquímica, onde a gente estava estudando os efeitos neurotóxicos de chumbo, envenenamento por chumbo. E daí a gente tinha que estudar como isso causava estresse oxidativo em células neurais e tal, mas era feito de um ponto de vista mais bioquímico, que era um lab de bioquímica. Mas era com coisas relacionadas ao cérebro. Então eu fiz algumas aulas de fisiologia, neurociência na USP para entender um pouco o que era neurônio, o que estava acontecendo. E daí eu achei muito legal, assim, achei muito mais legal do que qualquer coisa que eu tinha visto na química, e eu tentei então fazer a carreira na neurociência. Então, depois de concluir a graduação em química, eu tentei entrar para o doutorado em universidades que são mais fortes em neurociência, e eu fui para a Universidade da Columbia em Nova York, e lá eu queria estudar alguma coisa que era relacionada ao comportamento, então que é mais o que fazemos, porque agimos deste modo e tal. E eu fiquei num lab que estudava medo e ansiedade e usando eletrofisiologia em vivo. Então a gente via como a atividade neural se relacionava à ansiedade. Então a gente vê que essas células estão mais ativas quando o animal está num lugar mais perigoso. A gente estudava esse tipo de uh, investigação e era interessante, mas era também muito correlativo. Então você podia ver que o cérebro está eletricamente ativo deste modo quando o animal está num lugar seguro ou num lugar perigoso. Mas não tinha muito como ver se aquela atividade neural estava causando ele a ficar com mais ansiedade, menos ansiedade, mais medo, etc. Então, naquele tempo, estava acabando de inventar essa técnica nova chamada optogenética, que eu falei um pouco sobre isso na aula, que permitia você ativar ou inibir circuitos neurais específicos e ver se isso podia mudar o comportamento do animal. Então, eu fiz o postdoc num lab na Stanford University, na Califórnia, que foi onde eles inventaram esse método. Então, eu passei de uma abordagem mais de correlação e análise de dados para um método onde você pode ativar algumas células neurais no cérebro e ver que daí ele fica com uma reação de medo maior do que antes. Então, essas células podem causar mais esse comportamento. Então, foi isso que eu estudei no meu postdoc em Stanford. E aí, depois, eu abri meu próprio lab como professor na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Aí, inicialmente, a gente começou a continuar essa linha de pesquisa em circuitos que causam ansiedade e medo, e meio que acidentalmente descobrimos umas células que também causam busca por alimentos, que era uma coisa que a gente nunca tinha feito antes, mas como meio que descobrimos essas células por acidente que causam esse comportamento, agora a gente também estuda esse comportamento de busca por alimentos. Muito legal. E como foi para você esse processo de transicionar da pesquisa no Brasil para os Estados Unidos? Foi algo assim, dentro do próprio departamento? Ou você mesmo foi e fez a aplicação para o exterior? Uhum. Então não tem nada com o departamento, não é um programa de intercâmbio, não tem nenhuma relação da USP com a universidade que eu fui fazer o doutorado. Então
eu apliquei como candidato para aquele programa e aí eles veem o seu currículo da USP, que notas você tirou, etc. Aí você escreve um pouco sobre qual tipo de pesquisa você fez, aí faz também uns testes que, assim, uns exames, não é como vestibular é um exame de entrada para a universidade, tem uns exames de pós-graduação que você faz de matemática ou inglês, e também isso também é uma coisa que eles é um critério para eles avaliarem os alunos e aí eles escolhem quem eles querem ir para o programa de doutorado. E tem uma entrevista também onde você tem que explicar qual foi a sua pesquisa de iniciação científica. Ah, legal. Então essa iniciação científica foi muito importante para você, né? Sim, sim. Ninguém deveria entrar num doutorado de pesquisa sem ter feito iniciação científica. E qual dica você daria para os alunos que se inspiram nessa trajetória acadêmica e que têm interesse também em fazer pesquisa no exterior? Eu diria que agora é um pouco mais fácil do que antes, porque a disponibilidade de informações é maior, então é mais fácil você ver como eu tenho que aplicar para essa universidade ou aquela, então nesse sentido é um pouco mais fácil. E uma coisa que talvez os alunos não considerem muito é que é importante que o aluno perceba qual é o tipo de experimento que aquele aluno é melhor em fazer. Porque os alunos geralmente têm algum interesse em algum tópico. Por exemplo, eu quero estudar sono. Então eu vou ir para um laboratório que estuda como dorme, sono, essas coisas. Então os alunos têm interesses às vezes, mas eles geralmente não prestam muita atenção em qual é o tipo de experimento e coisas que vão estar fazendo no dia a dia. E você não vai ser igualmente boa em qualquer tipo de ciência. Talvez seja melhor em biologia molecular e você não seja tão boa em uma coisa diferente como a neurociência da cognição. Então é importante descobrir qual tipo de coisa você faz melhor de acordo com a sua personalidade e talvez até se tiver uma escolha entre um lado que faz o assunto que eu quero, que é sono, com um tipo de experimento que eu gosto, que é biologia molecular, então aquele é o melhor. Mas muitas vezes você não vai ter uma escolha tão boa, então se você tiver que escolher uma coisa ou outra, eu acho que é mais importante escolher o tipo de abordagem que você é melhor em fazer naturalmente. Porque é fácil mudar de assunto depois, mas é muito difícil você ter uma formação em programação, análise de dados, eu vou mudar para um outro tipo de método, como agora eu vou fazer biologia molecular e fazer gel, essas coisas. Essa mudança é muito mais difícil do que a mudança de assuntos. Então, isso seria uma dica. E também outra é que a graduação daqui é muito boa. Assim, ela não deve nada à graduação de universidades de ponta americana, que foi um problema que eu tinha, que talvez eu pensasse que, não, se eu vou lá agora, eu fiz graduação na USP, e aí vai ter outros alunos que fizeram graduação em Harvard e MIT, esses lugares, todos bang, assim. Mas quando eu cheguei lá, não, eles não são muito melhores, muito mais bem informados, muito mais não sei o que os alunos da USP. Então, se você é um aluno bom na graduação de uma universidade boa do Brasil, sua formação não deve nada assim às da universidades de lá. Então, lá a diferença mais é que talvez os laboratórios tenham mais recursos, mais equipamentos mais modernos e tal, mas assim, tanto que você aprendeu de biologia molecular na graduação, não deve nada a eles. Então, isso é um fator bom. E também que se você souber explicar o seu projeto de iniciação científica bem, isso sabe responder as perguntas mais frequentes, isso também é uma coisa que é muito bem vista e ajuda bastante. Muito legal. Agora uma pergunta assim mais de pesquisa. Tem algum experimento que você fez e que você obteve um resultado muito inesperado? E como que você lida com isso? Sim, teve isso que eu falei agora há pouco, a gente descobriu acidentalmente essas células que causam busca por alimentos. Acho que foi isso, provavelmente a coisa mais inesperada. Então,
a gente não tinha interesse inicialmente em comer alimentos e tal. A gente estudava medo e ansiedade, então a gente pensava que um grupo de neurônios que a gente estava estudando provavelmente iria inibir a ansiedade. Mas daí a gente ativou os neurônios, eles não ficaram com menos medo, a gente inibe os neurônios, não ficaram com mais medo, então nada aconteceu nesse assunto que a gente estava interessado. Mas a gente viu que alguma coisa estava acontecendo. Quando a gente ativava aquelas células, o animal ficava com mais exploração, ele punha mais coisas na boca, ele parecia que estava explorando mais o ambiente. Daí a gente viu que talvez a gente pôr uma comida, ele come, ele explora as coisas mais com a boca. E daí a gente eventualmente descobriu que se você pôr comidas gostosas, ele come mais, mas não se for pôr só a ração normal dele. Então, se você prestar atenção no que está acontecendo, você pode descobrir coisas completamente inesperadas. Porque se a gente só fosse ver o que a gente inicialmente estava pensando que fosse acontecer, que as células vão inibir as reações de medo, então a gente ia ver que não acontece nada e seria o fim. Mas a gente prestou atenção no comportamento do animal e viu que ele não inibe o medo, mas alguma coisa está acontecendo. Ele claramente está agindo diferente quando a gente ativa esse circuito artificialmente. Então, explorar mais os resultados inesperados pode também levar a linhas de pesquisa completamente novas. E também isso foi uma coisa mais nova. Tipo, se a gente tivesse visto o que a gente tinha pensado originalmente, seria uma descoberta e pode publicar um paper com aquilo, mas isso que a gente observou foi completamente inesperado, não era esperado por ninguém, então foi uma descoberta assim mais inovadora e mais importante no final das contas. Muito legal. Uma outra coisa que eu achei muito interessante é que eu gosto muito do site do seu laboratório. Obrigado. Não só pela divulgação científica, né? Eu achei muito interessante que tem uma aba que mostra todas as áreas de pesquisa e descobertas feitas pelo laboratório, que é muito legal. Mas eu achei muito legal a iniciativa de uma aba chamada Lab Fun, que mostra os pesquisadores fora de um contexto de laboratório. Sim. E eu acho isso muito importante, por humanizar a pesquisa, né? Mas também por mostrar que os pesquisadores e as pessoas por trás da ciência, elas não necessariamente são essa coisa estereotipada, né? Pessoas super sérias. Mas elas têm hobbies, elas têm interesses, elas saem, elas têm família, têm amigos, né? E eu acho isso muito importante. Então, numa pergunta mais descontraída, quais são alguns hobbies seus que você gostaria de compartilhar com a gente? Eu gosto de cozinhar bastante, de tocar violão e de pintar aquarela. Que legal, aquarela? Tipo quadros, assim? Não quadros, mas em papel. Que legal. Aqui no Neuro 3D, a gente tem o costume de fazer uma pergunta. Por que neuro? Então eu gostaria de saber um pouco por que você escolheu essa área e por que você acha importante a pesquisa neurocientífica. Eu escolhi essa área porque é um dos mistérios mais interessantes da ciência, que é como a sua mente funciona e por que você tem essa personalidade, porque você tomou essa decisão, como suas memórias funcionam, que acho que é um interesse muito comum das pessoas em geral. Assim, pela minha experiência, você pega uma pessoa que não é da ciência, e se essa pessoa tem algum interesse em um tópico científico, é muito comum que um dos interesses seja de como o cérebro funciona, e um outro interesse muito comum são essas coisas de universo, de galáxia, e Big Bang também é um tópico que as pessoas têm interesse. Mas, mesmo que você não seja ciência, as pessoas têm muito interesse em porque agimos deste e não daquele modo. Isso é um interesse talvez muito comum de pessoas, mesmo que você não esteja na ciência. E foi por isso que eu fui para neuro e também eu fui mais para essa parte de comportamento, porque é a parte que é mais assim, fácil de ver como é relevante para minha vida. Porque eu tenho comportamentos, eu busco alimentos, eu fico com medo, etc. Então são coisas que são fáceis de ver como poderiam ser aplicadas à sua vida, à sua psicologia. E por isso eu escolhi isso. E da importância da pesquisa é que
Primeiro a gente conhece melhor como nós funcionamos e quem somos, que são perguntas fundamentais, e também é daí que vão surgir os tratamentos novos para transtornos neurológicos e psiquiátricos que têm feito mais avanços do que as pessoas pensam. E eu diria que recentemente os tratamentos que tiveram mais avanço foram esses que são interfaces entre computadores e o cérebro. Então são coisas do tipo, eu perdi o meu braço num acidente, sei lá, ou talvez não tenha braço. E aí isso é um problema muito grande não ter braço. E assim, historicamente, as pessoas, o que você podia fazer era só pôr uma prótese de madeira que não faz nada, mas tem um formato de braço. Assim. Mas agora isso já está avançando muito rapidamente. Então, é possível você tipo ler os sinais elétricos que estão nos nervos do antebraço e meio que deduzir qual é o movimento que a pessoa gostaria de fazer com a mão que ela não tem. E aí você pode acoplar isso a uma prótese robótica mecânica que executa os movimentos que a pessoa gostaria de fazer. E eu já vi pessoas que têm isso. Isso já existe. Tem pessoas que não têm braço e tem um braço assim robótico que está lendo os impulsos elétricos dos nervos e a pessoa faz coisas com o braço mecânico. Ela não vai conseguir tocar piano de um jeito fluido, mas ela consegue, sei lá, acena para você, ela consegue pegar uma garrafa e pôr o líquido dentro de um copo, consegue abrir uma porta, consegue apertar sua mão, ela consegue fazer várias coisas básicas que antes seriam impossíveis e é um aumento de qualidade de vida muito grande. Isso também está sendo feito em outros tipos de problemas também, como pessoas que têm problema de audição, a interface consegue fazer ela ouvir pela primeira vez, ou também tem pessoas que são assim paralisadas, então não conseguem mexer nada, mas é possível meio que treinar uma rede neural artificial a digitar numa tela as coisas que a pessoa gostaria de estar dizendo. Então são pessoas que têm uma qualidade de vida muito restrita. Imagina que você não pode mexer nada, não consegue nem dizer nada. Mas aí você consegue pôr eletrodos no córtex motor da pessoa, no cérebro, e meio que ler qual é a intenção de letra que ela quer digitar, e aí escreve numa tela o que a pessoa não consegue dizer, porque ela não consegue se mexer, por exemplo. Então são avanços muito grandes que melhoram a qualidade de vida dessas pessoas. E agora isso é uma coisa meio, assim, muito tecnologia de ponta, é muito caro, não é comum, etc. Mas, assim, existe, isso nem existia 10 anos atrás, e eventualmente isso vai ficar mais barato, mais, assim, menor, mais acessível, etc. Então, assim, daqui a ser, tipo, 30 anos, talvez isso fique muito comum. Talvez a maioria das pessoas sem braço, que sejam de classe média, consigam ter uma prótese que faz as funções básicas. Muito legal. Então é isso, muito obrigada por aceitar conversar com a gente, por compartilhar um pouco dessa sua super inspiradora trajetória. Muito obrigada. Sim, obrigado pelo convite.